Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao canal. O assunto de hoje é bilinguismo. Se você não me conhece, meu nome é Eliane, eu moro aqui na Suíça há vários anos. Eu tenho um filho, Ed, de quase 5 anos. Aqui no canal, ela é americana, já tem alguns vídeos, acho que 2 vídeos sobre bilinguismo. O primeiro vídeo sobre bilinguismo infantil aqui no canal foi sobre os primeiros marcos, as primeiras palavras, a diferenciação de um idioma e do outro. Aqui no meu caso, eu moro na parte alemã da Suíça, então aqui o caso é português e alemão, porque eu só falo português com meu filho. O segundo vídeo foi sobre a percepção, né, a realização do Ed que havia outro idioma, na verdade uma variação do idioma, do segundo idioma que ele estava aprendendo, no caso o suíço-alemão, que é o dialeto. Então agora estamos passando por uma fase assim diferente. Estamos enfrentando alguns desafios, eu acho que passaram assim as fases triviais, eu acho, de perceber que existem 2 vocabulários para um objeto só. E como se fala, por exemplo, bola em alemão, bola em português, água para alemão, água para português, enfim. Agora que ele já tá quase fazendo 5 anos, eu tô achando isso tudo muito fácil e tudo muito básico. Mas, né, são fases que a gente vai atravessando, eu acho que o nível de complexidade, assim, vai aumentando também. Então agora estamos passando por uma outra fase de alguns outros desafios, não vou falar problemas nem dificuldades, mas são desafios, né, que a gente precisa atravessar. Então eu resolvi juntar alguns deles que eu tô percebendo e registrar aqui nesse vídeo. Bom, primeiro de tudo é a questão dos números. Os números em alemão, falei em outro vídeo sobre 10 curiosidades da língua alemã, que os números em alemão de 21 até 99 são escritos ao contrário. Então, se você pega o número 35, você não fala 35, você fala 5 e 30. Então, é sempre ao contrário, você sempre olha a unidade, depois a dezena. Em português não é assim, né? A gente fala 41, a gente fala primeiro a dezena, depois a unidade. Então, isso tem sido um desafio pro Ed. Isso tem sido, assim, uma coisa que a gente tá tendo que trabalhar um pouco mais, tá demorando um pouco mais de tempo, porque, né, na escola ele tá aprendendo alguns números, ele escuta os amiguinhos falarem, as professoras falarem, e ele sempre escuta ao contrário. Então, quando ele vai falar em português, ele tá na cabeça dele traduzindo o alemão para o português. Então, se ele quer falar 35, na verdade ele termina falando 53. Ele tá tendo que pensar em alemão para depois traduzir, ou ele escreve, ele visualiza o número e ele fala ao contrário. Então, isso eu tô tendo que gastar um pouquinho mais de tempo para explicar que em alemão é diferente que em português, mesmo sem saber por quê, mas entender e aceitar que em alemão é diferente do que do português. Então, eu acho que é um desafio que a gente tá tendo agora. Eu não sei quando é que vai ficar claro na cabeça dele. Ele ainda comete erros, ainda algumas vezes fala certo, outras vezes fala errado. Outro desafio que a gente tá atravessando também agora, né, que ele tá crescendo, vai começar a aprender assuntos diferentes assim na escola, é a questão do alfabeto. Ele tá aprendendo o alfabeto e, né, é o básico para você depois aprender a ler e a escrever. E a questão dos sons do alfabeto em alemão e do alfabeto em português. Os sons, obviamente, são diferentes. Em alemão tem sons que não existem em português. O som de várias letras é até parecido com o português, mas tem uns que não parecem nada. E mesmo assim, a questão da fonética é um desafio, mas a questão do vocábulo mesmo em si. Por exemplo, a gente está aprendendo o alfabeto e a gente fala A, letra A. A de quê? Aí ele fala A de Apfel. Apfel é maçã, só que maçã em português não é com A, é com M. Então eu falo A de maçã, mas não tá certo isso se eu for falar, né? Porque eu tô falando em alemão A, não é A em português, é A. Estamos falando o alfabeto agora em alemão, A de Apfel, A de Ameise. Ameise é formiga, formiga em português é com F. Então como é que, né, a gente tá passando por essa fase de aprender com que letra começa cada palavra, mas a gente tem que entender que para ele é meio que um trabalho dobrado, assim, porque ele tem que aprender com que letra começa a palavra, né, o vocábulo em 2 idiomas, pelo menos. Apesar dele saber que já existe, né, 2 palavras diferentes para cada objeto, para cada coisa, para cada verbo, em português e em alemão, agora que ele tá entendendo que há uma maneira de escrever, para escrever também, então tem uma
letra diferente para começar a escrever cada vocábulo. Então isso também tá sendo um pouco delicado, a gente precisa de bastante paciência e muito tempo também, porque é uma coisa que a gente vai ter que atravessar, ele vai ter que aprender o alfabeto, né? Ele vai ser alfabetizado em alemão, o idioma da escola que ele estuda é alemão, então claro, ele tá aprendendo os sons basicamente na escola com as professoras, com os amiguinhos em alemão, mas aqui em casa quando ele vai praticar, estudar comigo, a gente tá falando em português, então eu tenho que falar em português, eu tenho que saber também como é que é em alemão, né, pra eu poder falar. Então eu falo, ele pergunta como é, eu falo em português, mas a gente tem que falar, não, mas em alemão é assim, em alemão é com essa letra. Então isso tá sendo um pouco desafio, a gente precisa também de mais tempo e muita paciência. Bom, outra coisa, outro desafio que a gente tá atravessando também agora, que ele tá crescendo, eu falei no primeiro vídeo, quando ele era bebezinho, eu acho que eu gravei, acho que faz, sei lá, 1 ano e pouco, mas né, a criança cresce muito rápido, passa muita coisa em um pequeno espaço de tempo, então quando eu gravei aquilo, ele tava começando a aprender a falar, né, falava algumas coisas, não falava tudo, não sabia se expressar tanto ou tão bem nos dois idiomas, agora já é diferente, né, então antes, quando ele tava lá aprendendo e tal, então eu queria que ele aprendesse português, que ele soubesse que existia um outro idioma, além do alemão que ele tá aprendendo de qualquer forma, então eu só falava português com ele. Aí eu falei, não, eu vou só falar, é o meu legado, ele vai aprender português, não sei o que, pra gente poder se comunicar e tudo mais. Agora eu tô tendo que mudar um pouquinho isso aí, porque quando a gente tá com outros amiguinhos do Ed, ou com alguns adultos que tem crianças que falam alemão, suíço-alemão, é meio estranho eu só falar português com o Ed toda hora, junto com outras pessoas que ninguém entende. Então, assim, eu tô tendo que também trabalhar isso internamente comigo, porque eu não tenho o costume de falar alemão com o Ed quando tá só a gente aqui em casa. É só nós dois aqui em casa a maior parte do tempo, então não tem, assim, um momento que a gente fale alemão aqui em casa. Então, levar o relacionamento da gente para outro idioma fora de casa tá sendo um desafio tanto para mim quanto para ele, porque às vezes quando eu comecei a tentar fazer isso de falar alemão para as outras crianças entenderem também, ele começou a achar estranho, então eu tive que conversar com ele, porque as outras crianças não estavam entendendo, não sei o que, então agora a gente tá começando a fazer alguns progressos em relação a isso, mas tá um pouco estranho, eu acho, assim, não sei, como eu disse, é um desafio, porque a gente não tem o costume, né, assim, não é um idioma natural de conversa entre eu e ele. Então, ele tá aprendendo, né, o suíço-alemão, então eu não falo suíço-alemão, eu falo com sotaque ainda, ou falo Hochdeutsch com sotaque. Então, pra ele também é um pouco difícil ainda de entender essa diferença. Então, assim, falar com o Ed, né, assim, um ambiente que tenha mais pessoas, que o ambiente em comum entre todo mundo é o alemão, então eu tenho que, às vezes, falar alguma coisa em alemão com o Ed, é um pouco estranho, então a gente precisa, acho que um pouco mais de tempo pra trabalhar isso. Eu tô fazendo também, assim, meio que alguns exercícios, assim, aqui em casa, assim, naturalmente, né, nada forçado. Aqui em casa, quando a gente tava brincando, eu falo, Ed, vamos ver, a gente tá vendo, por exemplo, um livro. Eu falo, Ed, vamos ver esse livro aqui agora em português, depois a gente vê em alemão, tá bom? Então ele vê as figuras e ele conta a história. Então eu peço pra ele contar uma vez em português, uma vez em alemão. Aí uma vez eu faço perguntas, assim, em alemão pra ele até se acostumar também com como soa o alemão que eu falo. Aí às vezes a gente tá brincando com alguns bonecos e aí eu tô falando português naturalmente, aí eu me lembro disso, eu tenho que praticar aqui com o Ed. Aí eu passo assim pro alemão, eu troco pro alemão alguns diálogos entre os bonecos, eu tento fazer em alemão, tudo, pra ele já ir, né, devagarzinho se acostumando. Aí ele responde em alemão, ou às vezes ele pergunta, por que você tá falando em alemão? Aí eu falo, não, Ed, vamos fazer. Aí ele às vezes ele faz. Tem hora também que ele não quer falar, que ele só quer falar português comigo. Assim, é uma coisa que a gente precisa ainda um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de prática pra ficar um pouco mais natural da gente passar de um idioma pro outro. Acho que nunca vai ser assim 100% natural, tão natural quanto falar português, assim, eu falar alemão com o Ed, mas eu acho que em alguns casos é necessário, tá sendo, eu tô sentindo a necessidade, mas eu não acho que vai ser assim uma mudança drástica, ou que vai ser assim uma coisa, ah não, a partir de agora eu só vou falar alemão com o Ed. Não, eu quero manter pra sempre o português, mas em algumas situações eu senti que ficava estranho assim eu falando português com o Ed só, e ele respondia em português, e ele
ele depois pra falar com as crianças falava em alemão, depois falar comigo falava em português, então ficava meio tenso assim. Então enfim, é um desafio que a gente assumiu, que eu assumi, então agora a gente tá passando por isso também. Essa questão, né, do Hochdeutsch pro alemão suíço também é um desafio para o Ed, porque assim, para ele o idioma natural, eu sinto assim que a língua materna dele é o português, mas é o alemão também, mas é o suíço-alemão, é o Berndeutsch, não é o Hochdeutsch. Só que assim, né, devagarzinho, depois que ele realizou que existia as duas variações, ele sabe que tem também um outro, que é o Hochdeutsch, que é, né, quase igual, tem os vocábulos iguais, a pronúncia que varia mais, mas ele tá tendo assim que entender em várias situações que existe o Hochdeutsch. Tem uma professora que vai uma vez por semana, uma segunda professora que vai uma vez por semana na escola dele, que é alemã e fala só alemão. Então ele tá tendo também que acostumar o ouvido com isso. Alguns desenhos que ele assiste também são em alemão, então ele começou a perceber que ele não entendia tudo, ou ele começa a perceber, esse aqui tá falando Hochdeutsch. Alguns brinquedos também que a gente compra, livros que falam, que leem as histórias também, normalmente vem da Alemanha, então fala Hochdeutsch. Então isso está sendo um desafio para ele também. Frequentemente ele tem dito, isso aqui é em Hochdeutsch, não é em Berndeutsch. Ou tem também, às vezes, alguma resistência em fazer alguma coisa que ele saiba que envolva Hochdeutsch, porque não é o idioma natural para ele. Então tá sendo assim um terceiro idioma, vamos ver, uma terceira fase assim que a gente tá passando. É um desafio, porque para ele eu sinto que ele tem um pouco de dificuldade com isso, mas ao mesmo tempo eu conheço, né, vários suíços aqui que sempre falam que o alemão clássico, o Hochdeutsch, não é um idioma materno dele, não é um idioma natural. Então agora eu tô vendo como é que começa, né? Antes eu conhecia, né? Eu conheci vários suíços adultos já, então agora eu tô vendo o Ed pequeno crescendo aqui, então tô vendo como é que começa essa história de realmente não ser um idioma natural. Então eu acho que é um desafio, eu acho que vai ser, pelo que eu tô vendo pelos suíços aqui, é um desafio que se mantém ao longo da vida, se mantém pra sempre, mas, né, tem que viver com isso. Bom, já tô chegando aqui no final da minha lista. Eu sempre escrevo, assim, algumas ideias que eu tenho pra depois, quando eu for gravar, não esquecer. E né, esses foram os desafios que eu pensei mais assim, mais pro Ed ou pra nós dois e tudo, mas tem um assim que eu coloquei aqui na lista que é pra mim, é um desafio pra mim como mãe. Aqui no meu caso, porque o alemão, apesar de eu já me achar fluente, né, assim, não é 100% perfeito, mas eu já me acho assim bem à vontade para falar e tudo, mas eu acho que não é o idioma natural, não é minha língua materna. Então, nesse meu caso, ver o Ed, né, crescendo com o suíço-alemão como língua materna, conseguir acompanhar todos os progressos, conseguir acompanhar assim todo o ritmo, porque é um ritmo muito avançado, muito rápido, assim, as coisas mudam o tempo todo. Eu tenho que estar muito atenta o tempo inteiro aos pequenos progressos, às dificuldades que ele está começando a enfrentar, para começar a perceber desde o começo, para a gente conseguir junto progredir, a encontrar uma solução. Qualquer problema, conversar com as professoras, você pode ajudar nisso, pode ajudar naquilo. Essa sensibilidade também de perceber que falar português com ele junto com outras pessoas estava sendo assim um pouco estranho. Imediatamente encontrar uma solução pra gente. Então assim, é uma responsabilidade minha estar atenta o tempo inteiro, no geral, assim, conseguir acompanhar o ritmo de tudo. Eu acho que o ritmo é muito rápido mesmo, acho que isso não vai mudar. Eu acho que o nível de complexidade também dos desafios ou dos problemas vão aumentando também ao longo do tempo, né? À medida que ele vai crescendo, eu consigo nem imaginar assim, como é que vai ser quando ele começar a aprender realmente a ser alfabetizado, começar a escrever, problemas de matemática, algumas coisas que eu, né, aprendi tudo em português, agora meu filho fazendo tudo em alemão, e aí eu vou ter que relembrar algumas coisas, explicar para ele em português, mas na verdade o idioma do exercício, né, coisa que a gente tá vendo vai ser em alemão. Então isso realmente, acho que tem muita coisa aí para acontecer ainda. Acho que isso é um desafio, assim, para mim conseguir dar conta mais disso também. Eu acho que é um nível de complexidade a mais aqui na minha maternidade com o Ed. E eu acho que é isso, falei todos assim os desafios que estamos passando no momento que eu consegui pensar. Se alguém tiver dicas, né, de estratégias ou do que fazer assim para melhorar alguma coisa, então era isso que eu queria deixar registrado aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, curtam o vídeo se vocês curtiram. Então é isso, minha gente, muito obrigada por assistirem. Então até o próximo vídeo, um beijinho, tchau!